Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo ao programa Falando com Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas têm medo, que é a morte. Você tem medo de morrer? Algumas pessoas falam por aí que quando as pessoas morrem, algumas vão para o céu, outras vão para o inferno, outras vão para o purgatório e outras ficam vagando, por aqui, por esse nosso mundo. Na verdade, eu quero estudar com você sobre esse assunto e eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse tema de hoje, que é muito importante para nós desvendarmos o mistério da morte. E hoje nós vamos descobrir onde estão os mortos. Vamos estudar? Eu acredito que você já está com o seu caderninho, a sua caneta e a sua Bíblia, e nós já podemos estudar. Antes eu gostaria de convidar para você para orar a Deus, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui para estudar a Tua Palavra. Quero te pedir uma bênção toda especial sobre o meu amigo e a minha amiga que está assistindo esse programa. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles e nos abençoando para que nós possamos aprender a Tua Palavra, guardar em nosso coração e pôr em prática em nossa vida. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso estudo. E desde já eu peço para você já abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis capítulo 2, o versículo 7, que vai falar desse tema aqui, dá o que falar, não dá? Então vamos aprender agora na palavra de Deus o que a Bíblia ensina sobre os mortos. Onde realmente estão os mortos? Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Viu só? Então, como nós podemos ver através da leitura, que Deus, quando ele fez o homem, ele formou o homem do pó da terra e ele soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. E tem muitas pessoas por aí que dizem que o homem tem uma alma. Na verdade, o homem, ele é uma alma. Ele passou a ser. Ele não passou a ter uma alma, ele passou a ser uma alma. Então ele é uma alma, entende? E eu quero me aprofundar mais com você. E já que estamos falando de alma, eu quero ver como é que a Bíblia ela se refere a esse assunto. E eu quero convidar você para agora ir lá para Ezequiel, do livro de Ezequiel, capítulo 18, o versículo 4. Pronto, achei. Vamos ler? Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Toda alma que está sobre essa terra, ela é do Senhor. Toda alma. E ele fala que a alma do Pai e a alma do Filho. Só que esse Pai aqui, se vocês observarem, ele está em letra minúscula, Pai. Então esse Pai se refere aos pais da terra. Todos os pais, pai e mãe, e filho. Então todas essas pessoas, pai, mãe, filho, eles são considerados como almas por Ezequiel e pela palavra de Deus. E observe que aqui também tem que toda alma que pecar, a Bíblia diz que essa alma iria morrer. Por que ela iria morrer? Porque nós vimos no estudo passado, e se você não viu o estudo passado, é bom que você possa ir lá no outro programa, o anterior, e verificar que quando o homem e a mulher
eles pecaram, e eles pecaram pela desobediência, esse pecado trouxe a morte para todas as pessoas. A desobediência, ela traz a morte. Quem desobedece, peca, né? E eles desobedeceram, pecaram e passaram o pecado, a morte passou para todas as pessoas. É por isso que aqui Ezequiel diz que todo aquele que peca, pai, filho, mãe, tio, sobrinha, todas as pessoas que são consideradas como almas, todas elas pecam, e todo aquele que peca morre. Entende? Vamos para mais um versículo bíblico que vai nos explicar sobre esse assunto. Em Gênesis 46, 27, diz assim: E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas na casa de Jacó, que vieram para o Egito, foram 70. Olha o que Deuteronômio capítulo 10, versículo 22 fala. Com 70 almas, viram? Teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como estrelas do céu em multidão. Quantas almas desceram para o Egito? 70 almas desceram para o Egito. Repare que a Bíblia se refere às pessoas como almas, né? E tem pessoas que dizem assim, assustada, que não conhece ainda a palavra de Deus, diz assim: eu vi uma alma. Fulano, eu vi uma alma. E a Bíblia diz que nós somos a alma. Você é uma alma e eu sou uma alma. E a Bíblia explica muito bem sobre isso, né? Todas as almas são minhas. Portanto, alma significa pessoa viva, né? E não pessoa morta. É muito bom entender esse ponto, né? A Bíblia também relata em Gênesis capítulo 3, versículo 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O que ele fala sobre esse assunto? Vamos ler? E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Viu só? Quando uma pessoa morre, como ela foi feita do pó da terra, ela vai voltar para o pó da terra. E o espírito que foi dado por Deus volta de novo para Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre nós. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Viu só? Quando as pessoas morrem, que vão para a sepultura, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem obra, não tem nada. Então, quando as pessoas morrem, elas não saem por aí vagando, como muitas pessoas falam. Elas não saem por aí entrando em outras pessoas e as pessoas falando por elas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que quando as pessoas morrem, elas vão para a sepultura e o corpo delas volta para o pó da terra. E é verdade, porque eu já vi muitos caixões, depois que as pessoas morrerem, serem abertos e ali só ter areia, só ter terra, né? Depois de muito tempo. Já vi isso acontecer, já vi abrirem os caixões e já vi a terra dentro dos caixões. Então, a pessoa quando morre, ela vai para a sepultura e o corpo dela volta para a terra e o espírito que era de Deus volta para Deus. E aonde ela está ali não acontece mais nada, como a Bíblia está dizendo. Ali não tem mais projetos, né? Não tem mais obras, não tem mais conhecimento, as pessoas não aprendem mais. Ou seja,
tudo que ela tinha que fazer, tudo que ela tinha que aprender, todos os projetos que ela tinha que desenvolver, ela teria que ter desenvolvido quando ela era viva. Então eu digo para você que se nós tivermos que fazer alguma coisa hoje, vamos fazer como a Bíblia está nos orientando. Tudo que vier à nossa mão, vamos fazer com toda a nossa força, com todo o nosso coração, da melhor maneira possível. Porque quando nós morrermos, nós não vamos fazer nada na sepultura, porque o espírito vai voltar para Deus. Tem pessoas que dizem que quando as pessoas morrem, elas vão para o céu direto aí e viram estrelas. Já viu essa conversa? Pois é mentira. Elas não viram estrelas. Ela volta para a sepultura e o espírito dela volta para Deus e o corpo dela se desfaz novamente e vira pó da terra. Vamos para mais um assunto, uma passagem bíblica que vai nos mostrar mais sobre esse assunto. E eu quero agora que você volte mais um pouco aí na sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 5. Vamos ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco serão eles recompensados, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Porque os vivos sabem que irão morrer. Nós não sabemos que vamos morrer? Sabemos. Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Que coisa, né? Nem tampouco eles são recompensados. Depois que a pessoa morre, não adianta mais você fazer nada para essa pessoa. Depois que a pessoa morre, a Bíblia aqui está dizendo que ela fica entregue ao esquecimento. Viu só o que a Bíblia disse? Ela fica no esquecimento. E tem mais. Vamos agora para o livro de Jó. Antes de Salmo, tem o livro de Jó, capítulo 7, e versículo 9 e 10. Vamos entender mais sobre esse assunto. Vou abrir a minha Bíblia aqui, você procura na sua aí, viu? Pronto, vamos ler. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Viu só? Agora vamos para o versículo 10. Nunca mais tornará à sua casa, nem ao seu lugar jamais o conhecerá. Viu só? Incrível, não é? A Bíblia ela é fantástica, ela nos ensina muito quando nós nos dedicamos a estudar. E ele diz o seguinte: assim como a nuvem se desfaz, é igual aquele que desce à sepultura, não tornará mais a subir. E ele também fala que nunca mais essa pessoa tornará a sua casa. Não adianta algumas pessoas dizerem que eu vi o fulano na porta da casa dele. E a outra diz assustada: mas como? O fulano não havia morrido? Isso aí nós vamos estudar num outro assunto, os espíritos enganadores. Nós vamos estudar sobre esse assunto. Mas agora eu quero mostrar para você que quem morre não volta mais. Não volta mais para casa, não fica vagando. É isso que eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar para você não ser mais enganado. Não ser mais enganado por pessoas que não estudam a Bíblia. As pessoas falam, mas falam de forma vazia, porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. E hoje você está tendo esse privilégio de poder estudar e acompanhar esse tema tão importante. E eu quero nesse momento ir para o nosso intervalo, né? E não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, ele é muito importante para que nós possamos entender que você está assistindo, que você está gostando do nosso canal.
volta no nosso pequeno comercial e eu quero apresentar para vocês 2 guias de estudo que você pode adquirir e se aprofundar mais ainda sobre esses temas. O primeiro é Ouvindo a Voz de Deus. É um guia de estudo fantástico que você pode adquirir gratuitamente, tá? É só você entrar no nosso e-mail que está aí embaixo e você pede o estudo, Ouvindo a Voz de Deus, manda que nós vamos enviar para você, tá bom? Também tem um outro guia de estudo que você pode estar adquirindo conosco, é Verdade e Vida. Esse guia também é fantástico, você pode descobrir muitas outras coisas, mais do que a palavra de Deus tem para nos ensinar, tá bom? Então vamos continuar o nosso estudo de hoje. Estamos de volta ao nosso último bloco. Vamos voltar ao nosso tema que está tão empolgante, não é verdade? E eu quero nesse momento dizer para você que estamos revelando tudo que a Bíblia fala sobre a morte, tá bom? E eu quero continuar estudando com você, e você já pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 13, que vai nos mostrar mais uma coisa assim que eu acho assim importantíssimo para você, que vai começar a desmascarar algumas pessoas. Vamos ler? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Viu só? Tem muita gente aí, meu amigo, minha amiga, obreiros, que não são obreiros de Cristo, como vocês ouviram. Tem muita gente aí que não estuda a palavra de Deus e fala bobagem, que se transforma em apóstolo de Cristo, mas são falsos profetas. A Bíblia está falando, é 2 Coríntios 11, capítulo 13. Tem muita gente pregando, falando de Jesus Cristo, mas está enganando muita gente. Não explica direito para o povo. E as pessoas vão sendo enganadas, e vai passando, e as pessoas não conseguem entender o que Deus quer falar para as pessoas, porque eles são apóstolos enganadores. Mas eu quero mostrar para vocês a única pessoa que tem a imortalidade. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 16. Eu vou ler aqui, tá bom? Diz assim: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Sabe quem tem a imortalidade? Só Jesus tem imortalidade. Só Deus tem a imortalidade. O homem lá no Éden tinha a imortalidade, mas ele desobedeceu. Infelizmente ele comeu do fruto e desobedeceu. E toda desobediência é pecado. E o pecado traz consequência, que é a morte. E a morte passou a todas as pessoas, porque todos pecaram. Em uma das passagens de Jesus aqui na terra, ele nos afirmou que a morte é um sono. E em João capítulo 11, versículo 11 a 14, isto Jesus dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, pois eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Viu como Jesus se retrata, se refere à morte? Para Jesus, a morte é um sono. Em João 5, 28 e 29, diz assim: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos
ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. A pergunta é: até quando os mortos ficarão na sepultura, já que eles estão lá e morreram, estão no esquecimento, não tem mais obra, não tem mais nada para eles, eles estão na sepultura. E até quando eles vão ficar na sepultura? E a resposta é essa, né? Até a volta de Jesus. Olha o que Jesus fala em João capítulo 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia, glória a Deus, né? Então assim, se eu chegar a morrer, e se você chegar a morrer, e se nós estivermos entregue a nossa vida para Jesus, nós vamos ressuscitar nesse dia. Amém. Porque nós estamos tendo, na verdade, a oportunidade de entregar nossa vida para Cristo, né? De viver ao lado de Cristo nesses restantes de tempo que estamos vivendo nessa terra. E muitas pessoas vão morrer, e muitas pessoas elas vão aguardar Jesus no pó, dormindo. Viu? A morte, para os que obedecem a Deus, é apenas um sono. E eu estou falando da segunda vinda de Jesus, né? A primeira, vocês viram que ele veio e que ele deu a sua vida para nos salvar. Agora Jesus vai virar para buscar aqueles que obedeceram e aqueles que ouviram e obedeceram a sua voz. Eu quero ler com você nesse momento uma passagem bíblica do livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53, que vai completar isso que nós estamos falando, tá bom? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, você já procura aí na sua. Ok, eu achei. Vou ler. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos. Olha, nem todos vão morrer. Nem todos dormiremos. Mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Que alegria, não é verdade? Que alegria! As pessoas, nem todos vão morrer, nem todos vão dormir, né? Nem todos dormiremos, mas transformados também serão. Receberão a imortalidade no abrir e fechar de olhos. Viu só? Impressionante, né? Então vamos fazer uma recapitulação agora de tudo que nós estudamos. Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e então o homem se tornou alma vivente. Ele passou a ser alma vivente, viu? A morte, ela é um estado de inconsciência, e Jesus considerou a morte como um sono. Na verdade, os mortos, eles não sabem de coisa nenhuma. Quando uma pessoa morre, a mente ela se apaga e o corpo volta a ser pó, e o fôlego de vida ele volta a Deus, tá bom? Isso nós estudamos também. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus, que é justamente a segunda vinda de Jesus. Por que os mortos justos? Porque existem também os mortos injustos. E como é que ficam então os mortos injustos? Como é que eles ficarão? Isso aí é um tema de um outro assunto que nós vamos estudar em outro momento, tá bom? O mais importante de tudo, queridos, quero dizer uma coisa para você. A nossa vida é que nem uma neblina, que logo pela manhã ela está ali sobre o monte, mas o dia clareia e ela se dispersa. A nossa vida é muito semelhante a isso. E depois que ela se dispersar, não existe mais nada, e não sobra mais nada dela. A nossa vida também aqui nessa terra é dessa forma.
Hoje eu quero dizer para você que nós temos todas as oportunidades do mundo para nos tornarmos obedientes a Deus. Deus nos mostrou hoje que existe a morte e que a morte está assolando todo o nosso mundo e que nós podemos até mesmo passar pela morte e recebermos uma recompensa lá no final. Mas eu preciso fazer a minha escolha. Eu preciso tomar minha decisão hoje. Você precisa tomar a sua decisão hoje. A decisão de estar ao lado daquele que tem a vida, daquele que desceu à sepultura, esteve entre os mortos e ressuscitou no terceiro dia. Eu estou falando para você de Jesus Cristo, o único que tem a vida, o único que tem a imortalidade. Ele sim, Ele pode nos dar essa imortalidade, mas eu preciso me tornar obediente a Ele. Eu preciso entregar o meu coração para Ele. Você não gostaria de entregar o seu coração para Jesus? Você não gostaria de fazer a vontade do nosso Deus, nosso Jesus? Você não gostaria de estar ao lado de Jesus? E quando Jesus voltar, você ser transformado num abrir e fechar de olhos e se tornar imortal? Você não gostaria de receber essa recompensa? Então vamos para a parte final do nosso estudo. Eu acredito que você descobriu agora que o homem perdeu a imortalidade devido à desobediência. E agora? Agora você acredita que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus? E você quer nesse momento reafirmar a sua aceitação de Cristo como o seu Salvador? Então deixa eu te dizer uma coisa. Você já é um vitorioso, você já é uma vitoriosa. Só o fato de você estar aprendendo as verdades bíblicas aqui nesse canal, você está enriquecendo a sua vida de uma maneira incrível. Hoje nós aprendemos sobre esse tema incrível, que é o segredo da morte, onde estão os mortos. No próximo estudo nós vamos estudar sobre a vinda de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, se Deus permitir.